Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Reis 1, 41 ao 53. Eu confesso para os irmãos que eu tinha preparado outra coisa. E aí essa semana eu estava lendo esse texto e Deus falou muito comigo a respeito daquilo que Ele deseja de mim. E então eu decidi compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem trabalhado no meu coração, aquilo que Ele tem falado comigo, para que a gente possa juntos crescer naquilo que o Senhor tem para nós, né, para nós estarmos cada vez mais parecidos com Ele e cumprindo com tudo aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Então, 1 Reis 1, 41 ao 53 diz assim: Adonias e todos os convidados que com ele estavam o ouviram, quando acabavam de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: Que significa esse ruído de cidade alvoroçada? Estando ele ainda a falar, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote. Disse Adonias: Entra, porque és homem valente e trazes boas novas. Respondeu Jonatas e disse a Adonias: Pelo contrário, nosso senhor, o rei Davi, constituiu rei a Salomão. E Davi enviou com ele a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e aos da guarda real, e o fizeram montar a mula que era do rei. Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, o ungiram rei em Giom, e dali subiram alegres, e a cidade se alvoroçou. Esse é o clamor que ouviste. Também Salomão está assentado no trono do reino. Ademais, os oficiais do rei Davi vieram congratular-se com ele e disseram: Faça teu Deus que o nome de Salomão seja mais célebre do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou sobre o leito. Também disse o rei assim: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que deu hoje quem se assente no meu trono, vendo os meus próprios olhos. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e todos se foram, tomando cada um o seu caminho. Porém Adonias, temendo a Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. Foi dito a Salomão: Eis que Adonias tem medo de ti, porque pega nas pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje o rei Salomão que não matará a seu servo à espada. Respondeu Salomão: Se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. Enviou o rei Salomão mensageiros e o fizeram descer do altar. Então veio ele e se prostrou perante o rei Salomão, e este lhe disse: Vai para a tua casa. Pode se assentar, irmãos. Esse trecho aqui do capítulo 1 de 1 Reis conta um episódio em que Adonias, um dos filhos do rei Davi, ele tentou usurpar o trono que era de seu irmão Salomão. Adonias, ele foi filho de uma das concubinas de Davi que se chamava Ragide. E Adonias, ele era o quarto filho de Davi. E nessa ocasião em que a história acontece, provavelmente ele era o filho mais velho vivo. Nós sabemos que Davi teve outros 3 filhos que eram mais velhos que Adonias, mas nesse momento da história, a gente consegue entender, até porque a Bíblia conta sobre 2 irmãos que faleceram, então a gente entende que Adonias ele era o mais velho vivo nesse momento aqui. E como naquela época a gente via que muitos outros reinos ao redor de Israel assumiam o trono, o filho mais velho dos reis, Adonias provavelmente imaginou que ele é quem deveria suceder o trono ao invés de Salomão. Mas Deus havia prometido para Salomão e também para Davi e para sua mãe, mãe de Salomão, Batseba, que quem sucederia, quem seria o sucessor ao trono de Israel, seria Salomão, mesmo ele não sendo o filho mais velho do rei Davi. Adonias, ele não se contentou com essa notícia, né, de que Salomão havia sido escolhido por Deus. Então ele aproveitou que Davi ele estava velho e muito provavelmente
adoentado, acamado, porque o início desse capítulo conta pra gente que ele precisava de uma concubina para esquentar ele, porque o corpo dele já não se aquecia sozinho, então ele precisava de uns cuidados especiais. Então a gente entende que pela velhice, ele já estava com a saúde dele comprometida. Então Adonias, ele se aproveita desse momento em que Davi está no quarto, recluso, sem ter muito conhecimento do que estava acontecendo ali ao redor, né, na cidade, e ele resolve chamar um sacerdote, um homem de guerra, né, um general de guerra, os servos de Davi e todos os irmãos dele, com exceção de Salomão, para que ele se proclamasse rei. Nesse momento em que ele chama todos esses homens para irem com ele, Joabe, Benaia, seus irmãos, os servos do rei, vários homens de guerra daquela cidade, o profeta Natã fica sabendo, porque ele não concordou com o que estava acontecendo. E o profeta Natã, ele chega em Batseba e fala: olha, Batseba, Adonias está tentando usurpar o trono que é do seu filho por direito. Então, vá até o rei, converse com ele e explique para ele o que está acontecendo. Senão, aquilo que é prometido por Deus a seu filho terá um empecilho, porque o irmão mais velho dele está se proclamando rei. Batseba, ela vai, fala com o rei Davi. O rei entende o que está acontecendo, chama o profeta, chama os líderes ali que se submetiam a Davi e fala: unjam Salomão o rei. Mesmo que eu ainda esteja vivo e que o trono ele passa a partir do momento que eu não estou mais aqui, os meus olhos ainda em vida verão o meu filho sendo proclamado rei e a promessa do Senhor sendo estabelecida sobre esse lugar. Então a mula que Davi utilizava foi colocado, né, para que Salomão subisse nela e fosse levado até o local onde ele seria coroado rei, para comprovar que aquela ordem vinha do Senhor e não vinha do próprio Salomão, como estava acontecendo com Adonias. E aí, quando Salomão é proclamado rei, a cidade ela fica alvoroçada, ela se alegra com toda aquela situação, e Adonias ouve de onde ele estava que isso havia acontecido. Então Adonias, por perceber que toda aquela trama que ele armou não tinha dado certo, ele correu para o templo e ele pegou nas pontas do altar. Se nós voltarmos um pouquinho atrás na história e nós formos lá para o livro de Êxodo, quando o Senhor ele diz a Moisés como que o altar ele deveria ser construído, nós vemos que Deus ele diz a Moisés que o altar ele deveria ser num formato de um quadrado, e em cada ponta desse altar deveria ter um chifre. E o altar ele seria utilizado para holocausto. Então, uma vez por ano, Arão ou a sua descendência de sacerdotes, eles deveriam matar os animais em expiação do pecado do povo. O altar ele era utilizado para sacrificar os animais, para que o perdão do Senhor viesse sobre aquele povo de Israel que estava peregrinando e também depois iria habitar nas terras onde Deus havia prometido. Mas não somente anualmente o altar ele era utilizado, mas todos os dias o incenso deveria queimar sobre aquele altar. Todos os dias o sacerdote deveria cultivar o fogo naquele altar, porque era algo que o Senhor havia determinado. Lá em Êxodo 30, do 7 ao 10, fala assim: Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano, fará expiação sobre ele, pelas vossas gerações, santíssimo é o Senhor. Então, esse texto, ele demonstra exatamente como o altar deveria ser utilizado. Mas, culturalmente,
os homens e mulheres daquela época começaram a utilizar o altar quando eles precisavam de um indulto do rei. Quando eles cometiam algum pecado contra o rei ou contra alguém gravíssimo que era punido com pena de morte, talvez, eles corriam para o templo e eles pegavam na ponta do altar para clamar pela misericórdia. Todas as vezes que eles precisavam de perdão e de misericórdia, eles iam até o lugar onde a presença de Deus estava, que era no templo, onde a arca ficava lá e que representava a presença de Deus. Eles pegavam no altar, eles pegavam em uma das pontas do altar, no chifre do altar, e eles clamavam por perdão por aquilo que eles haviam feito. Adonias, ele se comportou dessa forma porque ele desejava o perdão de Salomão. O que ele fez de tramar contra o seu pai, o rei Davi, tentar usurpar o trono que todos sabiam, que era conhecimento de todos, que era do seu irmão de Salomão, que era do seu irmão Salomão, era punível de morte, era passível de que ele não tivesse outra chance por conta do comportamento que ele teve. Então ele precisou apelar para o nível mais importante de indulto que ele poderia ter naquela época, que era ir até o altar. E quando ele chega lá, Salomão, ele fica sabendo, olha, Adonias correu para o altar e ele está apelando por perdão. E Salomão, ele responde, se não tem maldade no coração dele, então nem um fio da cabeça dele vai cair. Mas se houver maldade, então ele irá colher a consequência da maldade que existe no coração dele. Adonias vai até a casa de Salomão e Salomão manda ele ir em paz. Ou seja, você está perdoado, meu irmão. Irmãos, quantas vezes nós estamos em trevas, nós estamos numa vida de pecado, nós estamos em momentos das nossas vidas em que nós estamos distantes do Senhor. E nós corrimos aqui para a igreja. A gente vem aqui para o apelo, a gente se ajoelha aqui no altar e a gente clama pelo perdão do Senhor. A gente sabe que nesse lugar existe o perdão do Senhor, porque aqui existe a presença do Senhor. Nós temos a convicção de que Deus, Ele opera sinais e maravilhas aqui, porque aqui existem pessoas que o buscam, que o amam, que o obedecem, que guardam os mandamentos dEle, e por isso Ele se manifesta aqui. E sempre que alguma coisa nas nossas vidas acontece, a gente vem para cá, a gente se derrama na presença de Deus, a gente confessa o nosso pecado e a gente alcança a misericórdia, porque Deus, Ele não é um Deus que está com as mãos escondidas para não nos abençoar, ou com os seus ouvidos tapados para não nos ouvir. Então, quando a gente confessa o nosso pecado, Ele é misericordioso e Ele fala, eu te perdoo, meu filho, como Salomão fez com Adonias. Nós encontramos o perdão do Senhor quando a gente pega no altar e a gente reconhece que a presença do Senhor está aqui e Deus, Ele vem sobre nós. E nós sentimos a presença dEle e nós temos a garantia de que realmente Ele nos lavou, Ele nos purificou e Ele está pronto a reescrever a nossa história. O problema acontece quando a gente apenas confessa da boca para fora. A palavra do Senhor, ela fala para nós que aquele que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Mas, irmãos, a gente sempre fala que existe um pecado que Deus não perdoa, que é o pecado que a gente não confessa. Mas nos últimos meses, Deus, Ele vem martelando muito no meu coração sobre uma situação, e não é sobre outras pessoas, mas é algo que Ele tem falado especificamente comigo, que o pecado confessado não tem perdão quando ele não tem arrependimento. Muitas vezes a gente confessa um pecado, a gente faz um mapeamento com o pastor, a gente fala para ele várias coisas que acontecem nas nossas vidas com a pastora, a gente está no discipulado sempre ali trabalhando as coisas erradas que nós não podemos mais cometer porque ferem a santidade do Senhor, porque o nosso pecado ofende a santidade de Deus. O pastor prega sempre sobre isso. O nosso pecado, ele ofende a santidade de Deus. Então a gente sabe que está errado e a gente confessa, e a gente pede oração, a gente pede aconselhamento. Mas na primeira oportunidade nós estamos fazendo esse pecado de novo, porque nós não nos arrependemos de verdade.
Saul foi um homem que quantas vezes ele chegou diante de Davi e falou: meu filho Davi, eu pequei contra você, eu estou te perseguindo, sem motivos nenhum, me perdoa, volte para casa, eu não vou mais te matar. E na primeira oportunidade, o que Saul fazia? Ia lá perseguir Davi novamente. Ele confessou que estava errado por inúmeras vezes. Irmãos, quantas vezes nós confessamos os nossos pecados diante do Senhor e diante das pessoas, mas nós voltamos a cometê-los. Isso acontece porque a gente está apenas com um remorso dentro de nós. Mas o arrependimento, ele não tem sido produzido, porque nós estamos vivendo de emoções na presença do Senhor. E isso é ofensivo aos olhos de Deus. É a gente pensar que nós estamos fazendo Deus de bobo. Deus, ele não conhece apenas aquilo que a gente fala. Deus, ele sabe aquilo que nós intentamos dentro de nós, porque a palavra fala que ele conhece e sonda as intenções do nosso coração. Quando Adonias correu no templo, apelou pegando no altar, Deus conhecia o que estava por trás daquela atitude dele. Todas as vezes que você vem aqui na frente, todas as vezes que você vai atrás do pastor, e você diz que você não vai repetir a sua atitude, você pode estar mostrando para as pessoas que você está arrependido, mas Deus, ele sabe o que está por trás daquilo que você está fazendo. Não adianta nós fazermos coisas aqui para mostrar para as pessoas, sendo que Deus conhece o oculto e o escondido. Aquilo que nós somente mostramos dentro do nosso quarto, onde ninguém está vendo. Deus conhece esse lugar. Deus sabe o que você está realmente querendo quando você demonstra algo. Seja para você mesmo, porque às vezes nós tentamos nos enganar. Quantas vezes a gente ora e fala: não, dessa vez é diferente, eu não vou fazer mais. E quando menos nós esperamos, estamos lá novamente, rolando como a porca que rola na lama. Irmãos, Adonias recebeu o perdão do rei. Ele recebeu, Salomão, ele foi sincero ao liberar perdão para Adonias. Porque Adonias podia sair daquele lugar, chegar diante de Salomão, e Salomão matar ele, porque estava ali na frente dele. E Salomão despediu ele em paz. Quantas vezes você recebeu o perdão do Senhor aqui, nesse altar? Deus te enviou em paz. E na primeira oportunidade você ofendeu a santidade dele. Adonias não acabou nesse dia com o perdão de Salomão. Dias depois, Davi, ele vem a morrer. E então, o reinado de Salomão, ele estava ainda mais consolidado com a morte do seu pai. E Adonias, ele chega em Batseba e ele fala: olha, Batseba, eu já não pude, né? Eu sou o mais velho, eu já não pude ser o sucessor do meu pai. Então me dá a concubina dele para eu me casar. Ele não coabitou com ela mesmo. Ela só servia ali de companhia para ele, de alguém que era praticamente uma enfermeira. Então, dá ela para eu me casar. E Batseba vê o pedido daquele menino para ela, né? Provavelmente ela o enxergava como um filho também. E ela vai até Salomão e leva o pedido de Adonias. Mas, irmãos, às vezes a gente olha para esse pedido dele tão tranquilo. Que fica só esse resto aí para mim, né? Eu já perdi o trono inteiro, deixa eu ficar com esse prêmio de consolação. E mais uma vez ele demonstrando que ele estava mudado, que ele não queria mais tirar o trono do seu irmão. Mas naquela época, quando alguém herdava o trono, isso significava que toda a propriedade do rei, inclusive as mulheres, iriam para o seu sucessor.
Adonias, se pegasse Abisag, a concubina do seu pai, como esposa, isso demonstraria para todo o Israel que, na verdade, ele é quem deveria ser o rei. E esse era o objetivo de Adonias quando fez o pedido a Batseba. Salomão, muito inteligente, ele ainda não tinha ganhado a sabedoria que ele pediu dias depois desse episódio. Mas ele já era um homem sábio, porque para ele ter feito o pedido que ele fez para Deus, é porque ele já tinha uma grande sabedoria e inteligência dentro dele. E Salomão, ele responde que não era isso que o Senhor desejava que acontecesse. Se ele entregasse para Adonias aquela mulher, todo o trono estaria comprometido e sairia das mãos do Senhor para ir para a mão do homem. Porque as mãos do Senhor havia determinado que Salomão era o rei. Mas Adonias, através da sua estratégia, queria usurpar aquilo que Deus havia entregue. Então, Adonias, após esse episódio, é condenado à morte por Salomão. Irmãos, vocês conseguem entender o quanto essa passagem ela fala com a gente? De nada adianta segurar nas pontas do altar um dia, se eu não permanecer nela depois que eu receber o perdão que o Senhor liberou sobre a minha vida. De nada adianta viver hoje com o Senhor, se isso não repercutir no meu dia de amanhã, e depois, e depois, e depois. Quando o Senhor, Ele estabelece o altar lá no livro de Êxodo, Ele fala, uma vez por ano vai ter expiação pelos pecados, mas todos os dias o fogo vai arder no altar, porque vocês não têm que me cultuar uma vez por ano, vocês precisam ter a minha presença todos os dias da vida de vocês, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Não existe separação de dia e noite. À noite eu estou com Jesus, mas de dia eu não estou tanto assim. Ou na madrugada que as coisas ficam em silêncio e ninguém está vendo. Então nesse momento eu não preciso permanecer na presença do Senhor. Irmãos, quando eu pego na ponta do altar e eu clamo pela misericórdia de Deus, eu venho no lugar de sacrifício. Eu preciso entender que isso precisa mudar a minha vida inteira e não somente um momento. Deus não deseja viver momentaneamente com a gente. Deus não deseja produzir uma cura agora. Deus, Ele quer estar dia após dia, mostrando o quanto você é amado, o quanto você é amada. Deus não deseja que você sinta o amor dEle apenas uma vez na sua vida, quando você recebe a oração de um irmão, uma imposição de mãos, e você ouve Ele dizendo, ei filha, eu te amo. Ei filho, eu te perdoo, eu te aceito mesmo com os seus pecados. Ele não deseja isso, que você ouça apenas quando você vem aqui e você recebe uma imposição de mãos. Ele quer que você esteja imerso nesse amor, como a gente cantou aqui, como a Kelly ministrou, debaixo da sombra das asas dele, cantando de alegria, mesmo que tudo esteja indo mal. Pulando de alegria, mesmo que as dores estejam acontecendo, mesmo que as notícias estejam ruins. Celebrando porque Ele vive e Ele te deu vida e Ele vai te dar esperança de dias melhores, de um futuro bom. É isso que Ele deseja que você sinta todos os dias. Permanecer no altar, não pegar no altar quando as coisas estão difíceis e depois, eu já consegui o meu milagre. É uma vida diária. Permanecer significa continuar sendo. Continuar sentindo o que você sente quando você vem aqui. E você sente o amor dEle. E você sente o perdão dEle.
Jesus, Ele foi o sacrifício para que eu e você pudéssemos ser o altar continuamente. Ele se fez sacrifício e hoje nós somos o templo. Hoje o tabernáculo sou eu, hoje o tabernáculo é você. Hoje Ele não habita num santuário feito por mãos humanas. Você pode pegar no altar aqui, mas a partir do momento que você pega no altar aqui, você precisa entender que agora o altar é você. Você é o altar. E Deus, Ele não habita num lugar sujo. Deus, Ele habita num lugar puro, limpo, sem mácula, nem ruga, porque essa é a igreja que Ele vai buscar. Uma igreja santificada, uma igreja purificada, uma igreja justificada. O altar, ele simboliza perdão, graça e misericórdia, mas o altar, ele também simboliza lugar de sacrifício. Sacrifício é você mortificar o seu eu, é você dizer não quando você quer dizer sim, é você entender que vai ter lugares que você vai querer estar lá, mas você vai dizer não, porque é um sacrifício para você matar a sua vontade e dizer sim para o que Deus tem na sua vida. O que Deus tem para você é melhor do que o mundo pode te dar. Salomão, ele vai falar lá em Eclesiastes 7:8, se eu não me engano, que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Hoje é o dia 30 de dezembro. O teu ano pode ter sido terrível. Você pode ter ofendido o Senhor com o seu pecado. Você pode ter se distanciado dele com as coisas que você tem cometido. Você pode ter escolhido todos os dias desse ano, os 364 dias desse ano, pelas coisas que não agradam ao Senhor. Mas se você terminar o ano de 2023 com Cristo, melhor é o fim das coisas do que o início delas. Termine o ano de 2023 na presença do Senhor e fala: Deus, eu quero pegar no altar, mas eu não quero chegar amanhã e dar as costas para aquilo que o Senhor liberou sobre mim. Eu quero continuar sendo em 2024 aquilo que eu estou conquistando no último e no penúltimo dia de 2023. Não foi à toa que você está aqui nessa noite. Talvez foi um convite aleatório, foi algo de última hora. Talvez você não tinha nada para fazer. Mas Deus, Ele está te dizendo que Ele te ama. Tudo bem, até aqui você não enxergou o amor dEle e não se permitiu ser envolvida pelos braços de amor que Ele tem para você. Mas hoje você pode ter algo diferente nele. Hoje Ele quer que você tenha algo diferente com Ele. Levítico 6, 12 e 13 fala assim. Não, eu vou ler do 9. Dá ordem a Arão e a seus filhos dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Deus, Ele deseja que o fogo arda continuamente dentro do seu coração. Arder continuamente não significa que a chama precisa estar ali. Arder significa que a chama precisa estar evidente, precisa aparecer mais do que qualquer outra coisa. Não diz que o fogo precisa estar aceso sobre o altar.
Diz que o fogo precisa arder continuamente sobre o altar. Quantos de nós estamos vivendo aqui apenas com uma chaminha e está se contentando com pouco que tem no Senhor? A chama precisa arder. A chama precisa incomodar. A chama precisa fazer a gente se levantar e se esforçar para se apoderar do reino de Deus. Porque o reino de Deus é tomado à força e os que se esforçam se apoderam dele. É isso que o Senhor deseja. Essa palavra não é apenas para quem está distante do Senhor e está precisando pegar no altar, mas para aqueles que precisam ver a chama ardendo novamente. Lembrar das práticas das primeiras obras, se arrepender verdadeiramente, não se comportar como Adonias, que confessava o pecado, que mostrava que estava errado, mas tornava a fazer as mesmas práticas. Se comprometer em viver uma vida de fogo ardente no altar do Senhor. De fogo ardente na presença de Deus e dizendo: Deus, eu preciso da sua presença, eu preciso voltar a ler como eu lia, eu preciso voltar a orar como eu orava, eu preciso voltar a jejuar como eu jejuava, e eu preciso continuar sendo todos os dias aquilo que um dia eu fui com o Senhor. Se for para mudar, seja para mais, para arder mais, para me incomodar mais, para me tirar mais da zona de conforto. Todas as vezes que eu crescer um pouco no Senhor, eu não me estagnar e eu crescer um pouco mais. Irmãos, quando a gente alcança algo que a gente desejou muito no Senhor, a gente estagna, a gente para porque eu já sei fazer isso, eu já tenho isso. Eu já falo em línguas. Eu já orei e alguém foi curado. Eu já estou onde eu desejei estar. Diminuir para que Ele cresça é todas as vezes que eu conquistei algo que eu tanto desejava no Senhor, eu ter um patamar a mais, porque Ele é pleno, Ele é infinito. Não tem como eu conquistar algo em Deus e falar: não tem mais nada que eu possa conquistar nele. Porque se Ele é infinito, Ele é uma fonte que não se esgota. Sempre tem algo que a gente pode acessar em Deus. Sempre tem algo que a gente pode acessar em Deus. Sempre tem algo que Ele deseja derramar sobre nós. Sempre tem algo que Ele deseja liberar sobre nós. Mas o quanto você deseja, todas as manhãs, ir até o altar, como o sacerdote ia, organizar o que precisava ser organizado, e garantir que o fogo continuasse ardendo, e não apenas uma chaminha. É como quando a gente vai fazer churrasco, a hora que começa o fogo, está todo mundo vendo o fogo. E tem que tomar cuidado, não pode colocar a carne ali no começo, quando está ardendo bastante. Só que quando está acabando e já foi feito horas de churrasco e a carne assando ali, a chama, ela continua acesa, mas ela está bem baixinha. A gente não pode ser assim. Quando a chama ela começa a ficar estagnada, não apagada, estagnada, a gente precisa fazer ela voltar a arder. A gente precisa fazer voltar a queimar e voltar a fazer a gente sair do lugar e falar: ei, eu quero fazer algo para o Senhor. Eu não me contento em estar onde eu estou. Quantos estão se contentando em estar onde está? E eu não digo isso, irmãos, porque eu estou diferente, não. Que eu disse que eu estou falando que Deus tem falado comigo. Deus tem dito muito isso ao meu coração nos últimos dias. Tudo que eu vou ler é isso que Ele fala. Aí eu falei: eu entendi, Deus, ok. Eu entendi. Jesus, Ele fez o que Ele fez para que você pudesse ter uma nova história. Mas você não vai ter uma nova história se você continuar como você está hoje. O altar nunca foi sobre o Velho Testamento. O altar sempre foi sobre aquilo que Jesus iria fazer e causar nas nossas vidas hoje. Nós precisamos estar diante do altar e pegar na ponta do altar e permanecer nesse lugar e não soltar mais. E segurar e falar: eu não saio daqui nunca mais, não importa o que me aconteça. Talvez você pode pensar
que essa palavra não é para você, que você está tão distante que Jesus, Ele já desistiu de te chamar, que você já decepcionou Ele tantas vezes, que você, conhecendo a palavra, você já nem coloca em prática nem o mínimo que você deveria, que talvez é melhor você continuar como você está. Eu quero te dizer que isso é uma mentira de Satanás. Jesus, Ele deseja sim te trazer para perto. Jesus, Ele sente saudade. Jesus, Ele tem perdão para você. Não importa o quanto você se distanciou. Jesus, Ele quer nos abastecer com o amor dEle. Porque aqueles que estão plenos do amor de Deus não sentem falta de nada. Aquilo que você sente falta hoje, de estar em festas com amigos, a partir do momento que você for sendo preenchido todos os dias, permanecendo no altar do Senhor, não vai ser mais um problema para você. Conhecer Jesus resolve todos os nossos problemas. Estar em Cristo faz com que eu consiga permanecer no altar todos os dias. Porque quanto mais eu conheço dEle, mais eu sei quem eu devo ser. E principalmente, quem eu devo não ser. É fazer com que Ele cresça e eu diminua, mesmo que doa, mas sabendo que vale a pena o sacrifício a ser pago. Porque Ele pagou o preço que era para a gente pagar. Jesus fez aquilo que era pesado. Hoje o que a gente precisa é se render diante da presença dEle e falar: Jesus, eu aceito o seu amor, eu aceito o seu perdão, eu confesso mais uma vez o que eu tenho feito que me afasta da sua presença, mas eu não confesso apenas da boca para fora como Adonias confessou, porque eu entendo que a tua palavra fala que com a boca se confessa e com o coração se crê. E eu quero uma nova história para a minha vida. Jesus tem novas histórias para escrever hoje. Jesus tem novos começos. Jesus tem nova vida. Jesus, Ele te enxerga com o valor que você tem. E não com o valor que as pessoas estão te dando e te tratam bem quando você é útil e depois que eles têm o que você poderia dar, eles te descartam. Jesus, Ele te valoriza, Ele te ama e Ele te espera. Ele está aqui, com as mãos estendidas para ver quem que vai segurar no altar e falar: Deus, é hoje, Senhor. É hoje, Senhor. Não importa, Deus, as propostas que eu tenho ainda aceitado. E não importa os compromissos que eu tenho depois desse culto que me afastam da sua presença. Eu digo sim agora, Jesus. Eu digo sim agora porque eu quero um 2024 diferente. Eu entendo que o Senhor fez por mim. E eu quero ser esse altar que eu ouvi nessa noite. Pode ficar de pé, irmãos.